A live de hoje tem o tema Arte Espelho Meu e a gente vai falar sobre o espelhamento, né? Sobre essa função, o que é isso mesmo, né? O que é esse espelhar com a arte, né? Como é que a gente se vê aí? Será que a gente se vê por inteiro? Será que é um engano, né? Será que a arte tem realmente essa função? Será que eu consigo me analisar? Será que é por aí o caminho de análise, né? Eu trago aqui minha visão, vou trazer minha visão, minha vivência sobre essa temática de hoje e eu tava dando os recadinhos, né? Aqui para você, que são a capacitação em oficinas criativas está com essas inscrições abertas, então venha, participe dessa turma, seja uma facilitadora de oficinas criativas. Eu estou fazendo um estudo guiado em que as alunas vão ver a minha visão sobre essa oficina criativa à distância. Então eu vou passar isso também, porque o treinamento, o curso, ele é contextualizado, gente, né, com a vida real, né, com o nosso momento presente. Por isso, eu incluí esse layer, né, essa camada de estudos comigo durante 4 semanas para ter minha energia, minha presença, atualizando o conteúdo. E como nós estamos aí nesse movimento de quarentena, nesse movimento à distância, não tem como a gente fazer um curso de oficina criativa e não falar de como, né, gerenciar uma oficina criativa através da arte à distância, como trazer ferramentas à distância. Então, essa turma, ela também está sendo brindada com esse meu olhar, com esse contorno, para que o objetivo do curso flua, porque para mim o objetivo é mais e mais pessoas serem impactadas e terem essa visão do ser potente e criativo que todos somos, terem essa visão e passarem para o próximo, para o outro, no seu fazer, no seu servir, essa visão ampliada de que todos nós somos potências criativas. Então, hoje a gente vai estar falando aqui e lá no curso é muito profundo esse relacionar do ser criativo e da arte. Então, esse é o meu grande recado, que está com as inscrições abertas, além de que agora em maio eu vou ter um novo grupo do Despertar Criativo e a Deus Interior, que é o despertar da criatividade através da energia feminina. Então podem se inscrever na lista de espera, ela está aqui com o link no perfil ou na descrição do vídeo ou no site patidiniz.com.br. E também a jornada de arte cura pelos 7 chakras. Nessa lua nova eu vou iniciar o chakra básico, então quem quiser fazer parte dessa experiência comigo, de estar olhando mais profundamente para os chakras, de estar trazendo a expressão artística para esse olhar, além do reiki, além dos cristais, que são outras áreas terapêuticas que eu atuo, venham, participem, porque é uma jornada que nós vamos entrar com a vivência mesmo de corpo e alma, nos empoderando desses centros de energia, desses centros energéticos que todos nós temos e que precisamos, né, tomar consciência para permitir nossa saúde integral e também a nossa potência divina a aflorar. E tudo isso tem sinergia com a energia criativa, tá bom? Então, durante esse mês de maio, todas as alunas novas e antigas ganham, né, essa sessão individual também comigo do Combo do Bem, e também o Combo do Bem, que é reiki, cristais e arte, tá aí com valor solidário devido à quarentena. Então, se você quiser fazer uma sessão energética, pode clicar aqui e marcar comigo também, tá, meninas? Então, eu já falei aqui mais ou menos as portas de entrada do ateliê. Sintam-se abraçadas, honradas de estarem aqui comigo nesse dia 1º de maio, em que todos nós estamos em casa e estamos também, né, revisitando o nosso olhar para o mundo, para nós mesmas e também para o que o trabalho significa, né? Então esse é um ponto aí que a gente sempre tem que olhar e ampliar cada vez mais o nosso olhar para as coisas. Nada é fixo, tudo é mutável, né? E essa é a beleza da vida, e por isso que eu acredito que eu me afino tão grandiosamente com a arte,
e com a criatividade. Hoje o nosso tema é arte espelho de mim. Meu Deus do céu, que tema é esse? Que tema é esse, Paty, que você inventou aí? Que você trouxe pra gente dar uma sacudidela, pra gente refletir. Então vamos lá. Todos nós aqui, né, já estamos aqui nesse quadrado e estamos cientes de que todos nós somos criativos, todos nós somos seres criantes de natureza. Ninguém aqui, né, é mais ou menos criativo. Pelo contrário, o que acontece é que eu estou aí em contato e trago para minha realidade essa afirmação, me vejo, me visualizo como criativa e por isso eu me expresso como e libero esse potencial criativo em mim, ou não, ou eu bloqueei esse contato lá da infância, bloqueei, fui bloqueando, me distanciando desse contato criativo e não me vejo. Por isso, e aí é que a gente vai ampliar, explodir essa cabeça. Por isso que eu me crio constantemente, né? Permaneço naquele pensamento, reforço a minha atitude, reforço o meu bloqueio para criar. Então, eu automaticamente me crio, né? Não criativa. Conseguiram pegar? Então, nós somos criadores, todos nós somos, a gente não tem como negar. E a partir do que eu vejo, do que eu acredito, do que para mim é importante, eu materializo, né? Eu coloco meu foco, coloco minha intenção, coloco a minha atenção. E ao colocar o meu foco, minha intenção, minha atenção, eu manipulo, né? Me coloco nessa vibração e, portanto, vivencio aquilo que para mim é real. Então, se eu acredito, eles me disseram e eu acreditei, se nos contextos relacionais que eu tive desde a infância até agora, eu não me via como uma pessoa criativa, portanto, eu não sou. Mas não quer dizer que seja verdade. Versus aquele que não, que rompeu a barreira, que às vezes cresceu em um meio que tinha mais estímulos e mais confirmações desse poder criador que todos nós temos, né? Com mais confiança e, portanto, ele, né, se vê criativo. Então, a gente tem essas diferenças aí, claro que são grandes opostos, mas tem os nossos níveis do nosso próprio comportamento. E por que a arte entra aí nesse recheio, e a gente já vai chegar no nosso tema, por que a arte entra aí nesse recheio para poder potencializar a criatividade para aquele, né, que já floresce criativamente, ou para resgatar, puxar lá do âmago, né, aquela conexão criativa com aquele que não se vê, né, com aquele que não se percebe criativo. Verdade? A arte, meninas, vou colocar primeiro da minha vivência. O fazer arte, e aqui a gente está entrando num fazer arte sem exigências, sem rótulos, sem julgamentos, sem críticas, sem ser o dever de casa, sem ser aquela arte, aquele fazer arte formal da escola ou de um curso técnico ou de um fazer arte profissionalizante. A gente está aqui ampliando o uso do fazer arte, o uso da arte, como se todos nós fôssemos mulheres e homens da caverna, né? E resgatássemos esse potencial criador através dos materiais lá disponíveis, terra, água, sangue, né, dos animais lá, que eles também criavam, carvão, para criar, né?
para espelhar. A gente está falando dessa potência, a gente está falando dessa necessidade, uma necessidade que urge nas nossas vísceras e que foi cortada. E é um paralelo tão similar com essa progressão da criatividade, porque que parece que é único, que parece que é uno, né? Parece até que a arte está condicionada à pessoa que é criativa, né? Então, ele faz arte, então ele é criativo, ponto, acabou. A gente tem essa sinergia aí na cabeça. E também essa desconexão. Então, assim como a gente tem uma forte conexão da arte com a mentalidade de só quem é criativo é quem faz arte, né? E arte sendo aquela arte certa, né? Aquela arte visualmente bela para determinado grupo ou conceito estético, que a gente também tem esse paralelo dessa desconexão de que se eu não tenho o dom, se eu não faço arte, eu não sou criativo, tá? A gente já começa aí ver uma primeira relação, e eu vou entrando cada vez mais profundo, uma primeira relação desse próprio espelhamento do ser, né? Nesse início de contato. Então, como é que eu vou ter um contato com o fazer artístico se eu não sou artista? Eu não me vejo como, eu nem entro em contato com isso. Eu nem posso pegar, não me imagino pegando um pastel seco para rabiscar, porque é impossível, só quem faz isso são os artistas. Há um distanciamento tão grande, uma quebra tão grande desse relacionar visceral que tínhamos lá no nosso passado ancestral, né, das cavernas, em que o homem, né, o ser humano, ele buscou essa válvula de escape para poder se ver, né, para poder se enxergar, para poder ter essa conversa silenciosa com ele mesmo, porque nada mais é do que isso, né, essa arte rupestre. Eu poder me ver, eu poder me entender o que sou através de uma expressão, né, artística minha, sem certo, sem errado, pela pulsão de fazer, pela necessidade de fazer, pela necessidade de materializar. Então, aqui no ateliê, eu vejo, né, e trago para as alunas e trago na minha vivência a arte com essa pulsão de permitir-nos enxergar como se tivéssemos com muita coragem de olhar para o espelho nuas e cruas ali, né? Quantas vezes a gente não se olha nua no espelho? Olhando ali quem somos, né? A gente bota a roupa rapidinho, a gente, né, tapa rapidinho, né? Quantas vezes a gente não se olha de verdade? Então, a arte, ela proporciona essa ligação visceral com o nosso ser. E eu tô falando mais uma vez, vou repetir. A arte pelo fazer arte, sem julgamento, sem crítica, pelo fazer, pelo processo de criar, pela relação sinestésica com os materiais, pela relação sensorial com os materiais e com a produção no processo criativo. E não a arte que visa uma industrialização, uma profissionalização, não uma arte que visa também lá no final, né, um diagnóstico terapêutico. Não é isso. É arte como pulsão criadora, é arte como pulsão do ser, é a arte como expressão de mim mesma. Né? Exatamente como eu estar ali com super coragem de estar me vendo nua e crua no espelho, sem máscaras, sem maquiagem,
Nessa identificação, nesse olhar genuíno comigo, restabelecer a conexão com a minha essência. Porque dessa maneira a gente vai conseguir ir perfurando, dissolvendo os bloqueios, dissolvendo as crostas acumuladas de padrões que não nos pertencem. Então, no início, pode parecer estranho, pode parecer esquisito, pode acontecer resistências, eu já vou explicar esses mecanismos para vocês, e ao florescimento, né? Então, quando eu entro num processo de criatividade, um processo de oficina com as participantes e comigo mesma, eu consigo perceber em mim, vou falar de mim aqui, esse florescimento, né? Essa intimidade que o fazer artístico me proporciona comigo. Ao estar aqui, né, na minha prancheta, com os meus materiais, fazendo uma simples mandala, sem regras, sem conduções estéticas, mas simplesmente no fazer, me entregando no fazer, me entregando à criação livre e fluida, eu vou começar a perceber as vozes que falam em mim, o quanto que me agrada ou não o que eu produzo, o quanto de exigências eu trago nessa minha expressão, o quanto eu me permito ser livre e liberta para criar sem ter ninguém me dizendo o que é certo e o que é errado. Então, a arte, ela se torna e ela é um espelho de nós mesmos a partir do momento que eu me abro para esse fazer, sem julgamento, sem crítica, sem certo e errado, a partir que eu me abro para esse fazer, a partir que eu me entrego nesse fazer. Então, é uma entrega, meninas, do coração. É uma guiança do coração. É ele que puxa nesse fazer arte, do que eu estou falando aqui, né? Do que aqui dentro da arte criativa eu trago e do que eu posso te dizer, do que eu acredito. Então, é uma pulsão que vem do coração, é pelo coração que vem. E muitas vezes essas máscaras vão caindo a partir do momento que a gente vai lidando com esse fazer e a gente vai se entregando nesse fazer. E eu ainda vou falar aqui de alguns métodos, tá? Então guardem aí que eu vou falar de alguns métodos também, porque eu falei que eu ia relacionar com a oficina criativa, então eu vou fazer essa relação, mas eu tô dizendo aqui primeiro de uma vivência pessoal. Então, a partir que eu vou me entregando, eu vou abastecendo o meu ser de confiança, de coragem, de aceitação de mim mesma. Então, é aquela imagem da mulher no espelho, né, como eu já coloquei aqui, passando rapidinho, nua. E até num determinado momento, que é uma analogia que eu estou fazendo nesse contato com a arte, até um determinado momento, né, ela começa a se permitir olhar mais, né, sem nenhum adereço, na sua pele, né, como é. E num primeiro momento, quando a gente olha, a gente vem com a autocrítica, a gente vem com o julgamento, a gente vem com o certo e errado. Eu não sei, a gente começa a olhar sistematicamente para os pontos que nos incomodam. E a partir do momento que a gente começa a se entregar nesse olhar, né, que vem do coração, que puxa do coração, eu começo a me ampliar, tipo, gente, não é isso. Não é isso, eu não sou só uma parte, eu não sou só essa parte. Você vai começando a ampliar e você vai começando a verificar e a olhar, observar o todo do seu corpo e vendo, e entrando em contato
com a potência que ele é, e não as partes fracionadas. E aí você vai se integrando, e você, num determinado momento, né, desse seu olhar de dias e dias ali para aquele espelho que te reflete, você sem nenhum adereço, sem nada a esconder, quando você se abre, né, a esse espelhão, né, que aqui na minha analogia é a arte, é o fazer arte, é o processo de criar, sem regras, sem críticas, sem julgamentos, de peito aberto, nessa entrega, você começa a olhar, sim, essa inteireza divina que é. Você começa a se encantar com você. Você começa a se deslumbrar com você. Você começa a se iluminar. Então, todo o processo de arte criativa, todo o processo de incluir a arte como uma ferramenta na oficina de criatividade é justamente para que ela proporcione ao participante e a nós como facilitadoras a ser esse espelho. Só que dentro da oficina, né, dentro desse fazer arte que eu trago aqui para minha vivência pessoal cada vez mais, a gente traz um componente de compaixão a todo tempo, para que essa relação, essa visualização com esse espelho, que traz esse colorido, né, ela desperte esse encantamento, que ela conecte com essa vibração iluminada, porque eu já sei de imediato que, assim como eu sei que ao me ver, né, liberta das roupas, das maquiagens, natural do ser humano, porque a gente foi condicionado a isso, a olhar nossos buracos e os nossos defeitos, e a acreditar que a gente só é isso, e que o do vizinho é mais legal, né? E que o do outro é mais legal. Então, num processo criativo com a arte, isso também acontece. Porque esse papelzão branco aqui, essa prancheta com as cores, eles remetem a gente a esse espelho nu que nos reflete. Não tem como num processo artístico, no desenvolvimento criativo através do processo artístico, desse processo de fazer arte, né? De se entregar. A gente foge até das palavras, né, para não cair aí no... e o artesanato, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma entrega mesmo aqui. Eu tô falando de facilitar esse religar, né, com seu ser divino. A arte como essa ferramenta, igual a gente usou, assim, sem nenhum questionamento, igual a gente usava, né? Você mais perto ainda na nossa infância, porque a gente estava ali mesmo se espelhando o tempo inteiro. A arte era nossa amiga, nossa companheira, né? A gente às vezes se lambuzava, criava no nosso próprio corpo. A gente estava se descobrindo, tudo era uma maravilha, né? E esse fazer arte, ele espelhava muito isso. Eu tô com força, eu tô mais suave, eu tô mais dinâmica. Todas as facetas do nosso ser eram acolhidas por nós, né? O adulto, ou os mais velhos, ou o outro, às vezes, com um olhar desviado, né? É que podou, por nosso consentimento, sempre. Mas podou. E foi necessário. Agora eu tô aqui, ó. Não é necessário mais. Estou falando para você, não é necessário. Então, use esse lambuze desse espelho vivo, que é a arte, e não é necessário nada caro para você, é um papel, uma caneta, um lápis, para desvendar o seu ser, tá?
E aqui, as palavras, elas não conseguem refletir o processo. Somente dentro do processo é que a gente consegue perceber o que é. Por mais que eu fale, né? Por mais que eu diga, eu não consigo com as palavras cobrir todo o processo. Mas essa analogia do espelho, ela é super importante, porque é por isso que, para mim, a arte é fundamental num despertar criativo, numa conexão criativa, num desenvolvimento da criatividade, porque a gente ainda fala assim, né? Mas é no religar com esse ser divino e potente que todos temos. Então a arte, para mim, ela é importante porque ela exerce essa função do espelho da alma, do espelho do que eu sou. Eu não consigo mais esconder de mim. Então, aí nesse momento, vem todas as questões, né, que eu recebi também na aula inaugural da capacitação na semana passada, e que eu vou responder aqui nos stories essa semana, mas vem todas essas questões, né? Então, quando a gente começa a lidar com fazer, né, um determinado atividade, eu gosto, não gosto, eu começo a me sentir incomodada, porque eu tô vendo ali, né? Eu tô vendo ali. O meu olhar viciado, ele olha somente para essa parte de mim que eu não gosto, e ela vai se apresentar de primeira, porque é a que está mais em primeiro plano, a parte nossa iluminada, a parte luz, ela está escondida. Então é a partir desse fazer que ela vai saindo, né? Esses conteúdos vão sendo ressignificados, vai saindo dali, vai se construindo algo novo. E muitas das vezes, quem sou eu para determinar 1, 2, 3, 4, 5 encontros? Nada. No primeiro você já ressignifica tudo, você já começa a ver. Eu já presenciei, né, através de atividades lá no ateliê, em que as alunas, né, as participantes, elas já saíram encantadas, porque o próprio material teve uma sinergia. A gente não vai aqui esquecer da sincronicidade do universo. Quem sou eu aqui para dizer o que pode acontecer? Nós somos seres humanos, nós somos na natureza e a gente tem milhares de possibilidades de se expressar. Eu não posso usar, e eu aconselho você a não usar nenhum determinismo na sua fala, na sua vivência, principalmente ao lidar com criatividade, lidar com a arte. Então não use esse determinismo, use a compaixão e use essa voz do coração. Busque dali, busque desse sentir, tá? Deixa eu ver aqui, porque a Cris falou, e como podem mesmo, por desconhecimento, por limitação, achar que é sujeira, sem conexão com a arte. Alguma coisa pode ser, né? Pode achar que é sujeira, né? Você estava falando da criança, né? Pequena. Pode. Então, por isso, gente, que o nosso trabalho, quem tá aí fazendo um trabalho em grupos, nosso trabalho é muito potente. Por quê? Porque, primeiro, a gente revisita nós mesmos. Quem de nós vai poder se excluir dessa, né? Porque a gente está aqui nesse relacionar com o mundo. Então, a partir do momento que a gente vai dissolvendo com esse amor maravilhoso nossas camadas, a gente vai encontrando outras e a gente vai indo mais fundo nessa descoberta, nessa autodescoberta do ser, e a gente vai se florescendo, né? Então a gente também tem a nossa assina embaixo aí também, da nossa participação nesse olhar julgador, nesse olhar crítico. Quem vai levantar a mão dizendo que não se julga, não se critica, tá? Às vezes a gente não está percebendo, mas a gente está fazendo isso nas entrelinhas. E aí, esse próprio ser que julga, que critica em nós, que é a nossa parte, né, uma parte nossa, super crítica, ela também aflora no outro. E quando ela aflora no outro, eu não tolero, né? E aí eu já vou e critico o outro, mas na realidade é porque eu não tolero essa minha própria crítica. Então, vamos trabalhar na arte,
Vamos todo dia fazer aqui a nossa arte criativa. Vamos nos colocar de peito aberto e nos entregar para esse fazer. Vamos trazer a nós a inspiração que nos faz crescer. Vamos trazer a nós o combustível que nos inspira e nos torna maiores, né? Para que a gente possa, nesse trabalho em grupos, né, a gente poder ampliar também e a gente ser potência, em vez de a gente ser mais um que critica. E aí é uma crítica às avessas, tá? Eu tô falando aqui porque isso a gente passa, eu passo por isso, né? Ai, a pessoa não... a gente faz essas falas e é necessário a gente dissolver cada vez mais e se abrir para esse grande novo. E uma coisa que também eu vou ainda falar por aqui com mais propriedade e profundidade, que é algo que eu venho trabalhando, é aceitar a expressão do outro como ela é, né? Faz parte de nós aceitar a expressão do outro como ela é. Então, quem sou eu para dizer que uma produção é bonita ou feia? Então, quem sou eu também para dizer que o outro, como expressão do potencial de criar dele, né, como expressão do ser, é bonito ou feio? É certo ou errado? Pode ou não pode? Não posso. Não existe isso. Então, se no meu trabalho eu honro todas as minhas expressões, eu honro todas as expressões das minhas alunas, eu honro todas as expressões de quem está comigo em atendimento, eu honro. Então, eu honro também a expressão máxima, que é esse ser humano que está ali se expressando. Seja de comum acordo comigo ou não. Mas ele está ali, na sua expressão, né? É a forma que ele está criando, é a forma que ele está se relacionando. E como é que eu vou julgar o outro? Como é que eu vou julgar o outro se eu estou numa busca de não me julgar e aceitar todas as partes da Patrícia que são espelhadas numa obra, que são espelhadas num processo criativo? Se eu cuido, se eu honro de um simples rabisco meu, porque eu sei que é a minha produção, como é que eu não vou honrar a qualquer sentir, a qualquer pensar meu, a qualquer atitude minha? Eu posso não usá-la mais, eu posso não ter mais vontade de criar a partir daquela energia ou daquela situação, mas eu não vou nunca cortar, rotular, criticar, porque eu não vou sair dali. Da mesma forma, nossa relação com a produção, da mesma forma, nossa relação dentro do processo de criar, dentro do processo criativo. Por isso que eu falo, né, e eu trouxe aqui esse tema para a gente clarear, e dentro lá da capacitação a gente fala muito sobre isso, a arte é o nosso espelho. Então, o fazer artístico, a produção artística, o processo criativo, ele é o nosso espelho. Ele revela as facetas do nosso ser em sua neutralidade. E com os meus olhos eu enxergo a dualidade. Entendam? Então, dentro do processo, eu crio, mas os meus olhos observam todo aquele criar, aquela produção final com os olhos duais, do certo e do errado. E aí, dentro de uma oficina criativa, a minha condução é como eu vou trazer aquele ser que se apresenta já na autocrítica elevada, no julgamento elevado, né? Porque a gente sabe que é só a gente se lembrar da minha analogia aqui com o espelho. E como é que eu vou trazer ele suavemente para essa condução amorosa e para um outro olhar sobre esse processo? Porque, como eu falei, o processo é neutro,
A produção é neutra. O meu olhar é que qualifica. Então, como é que eu posso trazer e conduzir gentilmente, amorosamente, com compaixão, né, aquele ser e a mim mesma a olhar e a se comprazer, a se entusiasmar pelo que faz, pelo que produz, pelo que materializou aqui, por cada traço, por cada linha, sem se comparar, sem querer ser o outro, sem querer ser mais, sendo o que é no agora. Igualzinho àquela minha analogia para o espelho, né? Eu olho para o espelho, no primeiro momento eu vejo os meus problemas. Depois eu vou começando a ver as outras facetas. Então, é por aí. Esse religar com a arte é essa união, né, da arte com a criatividade. Eu acredito muito que ela se dá, né, por essa magnífica função de espelhamento, porque a arte nos favorece isso, é um fazer criativo, então é um fazer no qual eu crio algo, e ao fazer isso eu me identifico, e ao me identificar eu estou ali trazendo partes de mim, né? E me relacionando com essas partes, e a partir disso, né, eu posso sim trazer essa nutrição, trazer esse olhar amoroso, trazer esse olhar de acolhimento, trazer esse olhar de aceitação para ver, visualizar, vivenciar a unidade do meu ser. E com isso, eu permito que a energia criativa flua, porque eu me empodero desse meu lado criativo. Eu não sou mais, né? Não olho mais, como é que eu posso dizer? Eu não olho mais para uma imagem distorcida de mim, da qual eu estava acostumada. Eu vou ajustando as minhas lentes, tá? E eu vou olhando aí com muito amor, com muita gratidão, todo o meu ser. Obrigada, Ju, que tá aqui falando. Muito obrigada. Entendam bem? Tudo bem, gente? Consegui passar uma mensagem? Eu acho que sim, né? A gente já falou aqui bastante. Eu vou tirar agora cartinhas, lembrando a todas que a programação do ateliê está em patiadiniz.com.br e que também o áudio aqui da live fica no meu canal do Telegram, gratuito. Cura Arte e Criatividade, se vocês quiserem se inscrever, entra lá no Telegram, tem todos os áudios, e eu também, durante todos os dias, diariamente, eu faço o Reiki à distância, gratuitamente. Então, quem se sintonizar de 8 a 8h30, com a energia de amor, de dar e receber amor, recebe, né? Se junta nessa egrégora de luz. E lá no canal do Telegram eu compartilho a mandala que eu desenho e as cartinhas que eu tiro, e também o áudio com insights. Às vezes a gente tem mentalizações, harmonizações, até algumas dicas para vocês terem aí uma energização durante o dia usando a arte. Então, entrem lá no Telegram, Cura Arte e Criatividade, tá aqui no link do perfil. Vamos tirar aqui as cartinhas pra gente sobre nosso encontro de hoje. Eu gosto de fechar os olhos. Pronto, tirei 3. Nossa. Ai, que lindo, gente. Eu me emociono. Sabedoria. Ai, gente, essa cartinha é demais. Essas cartinhas, gente, elas não fui eu que desenhei, tá? Me perguntam isso. Sabedoria, eu já tinha aqui comigo e elas vieram. Olha, gente. Serviço, tá? Sabedoria, serviço e amor. Ai, meu Deus, é de deixar a gente emocionada. Eu fico emocionada. Então foi sabedoria, serviço e amor. Eu posto depois também as fotos
e eu sempre gosto de falar para vocês, lá no canal do Telegram eu também posto. Então eu gosto de falar para vocês que não se prendam às palavras, usem as imagens. Por quê? Porque a gente está muito condicionado mentalmente. Então a palavra, ela já entra numa rede neural aqui, num caminho de significados na sua mente que te tiram do foco do sentir. E o que a gente busca ao tirar as cartinhas é que toque como um mantra no nosso coração e que abra o nosso ser pelo amor. Então, sabedoria, serviço e amor. Depois procurem as fotos, vou postar aqui nas stories, eu posto no feed do Instagram também e no Telegram também posto, tá? Gratidão, meninas, muito, muito, muito obrigada. Beijo a todas. Quem desejar depois tirar dúvidas pelo direct, estou disponível. E acessem lá, patiadiniz.com.br para participar dos grupos, para participar dos cursos, caso você tenha afinidade e queira ser uma facilitadora de oficinas criativas. Beijos!